Você já percebeu? Como é fácil esconder que você tá mal? Tipo, fácil até demais. Às vezes, nem quem fala com você todo dia percebe. Nem quem ri com você. Nem quem conversa com você. Nem quem tá do seu lado. E o mais estranho é que você começa a perceber isso também. Que ninguém vê. Que ninguém pergunta. E que talvez você tenha aprendido a esconder melhor do que imaginava. Melhor do que deveria. A gente aprende a fingir muito cedo. Antes mesmo de entender o que tá sentindo. Antes de saber dar nome pras coisas. Tô bem. Vira a resposta automática. Mesmo quando não tá, você ri. Mesmo quando não tem vontade nenhuma. Continua conversando. Mesmo com a cabeça longe. Às vezes você nem escuta direito. Só responde. Só mantém a conversa viva. Porque é mais fácil assim. E com o tempo, isso vira automático. Você nem percebe mais quando começou. Só acontece. E as pessoas acreditam. Elas olham pra você e pensam: ele tá normal. Tá tudo certo com ele. Mas elas não veem o cansaço. Não veem aquele peso que você carrega o dia inteiro. Um peso que não aparece, mas nunca vai embora. Nem por um segundo. Talvez você seja aquele amigo que sempre ajuda todo mundo. O que escuta, o que entende, o que aconselha, o que sempre tem uma palavra certa. Mas quando é você, ninguém pergunta se você tá bem. E não é por mal. É porque você nunca mostrou o contrário. Você sempre foi o forte. Sempre foi o de boa. E aí você começa a pensar: será que eu sou invisível? Será que alguém realmente me vê? Ou eu só sou útil quando os outros precisam? E essas perguntas ficam rodando, em silêncio e solidão silenciosa. E existe um tipo de solidão que é diferente de tudo. Não é estar sozinho. É estar rodeado de gente e ainda assim sentir um vazio enorme. Como se você estivesse deslocado. Como se você estivesse ali, mas não fizesse parte de verdade. Como se ninguém realmente te conhecesse. Ninguém sabe o que passa na sua cabeça. Quando você deita. Aqueles pensamentos repetitivos que você não consegue desligar. Aquela sensação estranha de estar cansado sem motivo. E você fica ali, em silêncio. Porque nem você sabe explicar direito. E quando não dá pra explicar, parece que não vale a pena falar. O hábito de esconder. E com o tempo, você se acostuma a esconder. A não falar. A guardar tudo. Você começa a evitar certas conversas. Evitar certos assuntos. Evitar até pensar demais. Porque quando você pensa, dói. Então você prefere distrair. Rolar o celular. Assistir qualquer coisa. Só pra não encarar o que tá aí dentro. E você vai adiando. Sempre adiando. Como se ignorar fosse resolver. O medo de se abrir. E aí entra o medo. Medo de parecer fraco. Medo de incomodar alguém. Medo de ser demais pra alguém lidar. Medo de falar. E ouvir um isso passa. Ou pior, não ouvir nada. Medo de se abrir. E perceber que ninguém realmente se importa. Então você guarda. Mesmo quando tá doendo. Mesmo quando tá pesado. Mesmo quando tudo que você queria era só alguém ouvir sem julgar. E o mais estranho é que às vezes você nem sabe explicar o porquê. Não aconteceu nada grande. Não teve um motivo específico. Mas mesmo assim, você tá cansado. Um cansaço que não passa dormindo. Um cansaço que não melhora descansando. Como se fosse algo mais profundo. Como se sua mente nunca desligasse. Como se você estivesse carregando algo o tempo todo. E só existir já parece demais. E aí vem o vazio. E ele é difícil de explicar. Porque não é tristeza. Não é dor intensa. Não é choro. É só ausência. Como se algo estivesse faltando. Mas você não sabe o quê. Como se alguma coisa dentro de você tivesse apagado e você não soubesse como acender de novo. E mesmo assim, você continua. E ninguém percebe o esforço. Levantar da cama já exige energia. Responder mensagem já cansa. Fingir que tá tudo bem consome mais do que deveria. Coisas simples viram batalhas silenciosas. E você vence. Todos os dias. Sem ninguém perceber. E tem momentos que um pensamento aparece. Baixo, quase invisível. Mas forte o suficiente pra te fazer questionar tudo. Será que alguém sentiria minha falta? Será que alguém perceberia se eu sumisse por um tempo? E você não fala isso pra ninguém. Porque nem você quer admitir que pensou isso. Então você só guarda. Como sempre. Porque no fundo, o que mais dói
não é estar mal. É sentir que você tá passando por tudo isso. Sozinho, sem ninguém ver. Sem ninguém perceber. Sem ninguém perguntar. Como se sua dor fosse invisível. Como se você fosse. Tem momentos do dia que ninguém vê. Quando você para e só fica olhando pro nada. Quando você perde o foco no meio de algo simples. Quando você abre uma conversa, digita e apaga. Porque no fundo, você sente que não vale a pena falar. Ou que ninguém vai entender mesmo. E às vezes, parece que todo mundo tá bem. Todo mundo vivendo, sorrindo, seguindo em frente. E você ali, parado, tentando entender por que só você se sente assim. E isso pesa ainda mais. E tudo isso vai acumulando. Um dia ruim, depois outro. Pequenas coisas que você ignora. Até que fica pesado demais. E você nem sabe dizer quando começou. Só sabe que já faz tempo. E chega a um ponto que você nem entende mais o que sente. Você sente algo, mas não sabe o nome. Não sabe explicar. Só sabe que não tá bem. E isso assusta. Noite. E quando chega a noite, tudo fica mais alto. Os pensamentos, o silêncio. Porque agora não tem distração, não tem barulho. Só você e tudo que você evitou o dia inteiro. Mas mesmo assim, você continua. Mesmo cansado, mesmo em silêncio, mesmo sem entender tudo. Você ainda tenta. E isso já diz muito sobre você. Porque ninguém vê, mas você tá resistindo. Todos os dias. Do seu jeito. Em silêncio. E isso não é fraqueza. Isso é força, mesmo quando você não sente que tem. Talvez ninguém tenha te dito isso. Mas você não é invisível. Você só aprendeu a esconder tudo muito bem. E mesmo assim, você continua aqui. E isso importa. E talvez a parte mais difícil de tudo isso seja quando você tenta se convencer de que tá tudo bem. Você fala pra si mesmo. É só uma fase. Vai passar. Não é nada demais. Mas no fundo, você sabe que não é tão simples assim. Você sente que tem algo ali que você não consegue resolver sozinho. Mas mesmo assim, você continua dizendo que tá tudo bem. Porque é mais fácil do que admitir que não tá. E às vezes, vem aquele momento. Curto. Silencioso. Mas muito real. Onde você para e percebe que já faz tempo que você não se sente verdadeiramente bem. Não só ok. Não só aguentando, mas bem de verdade. E isso pesa. Porque ninguém fala sobre isso. Ninguém ensina como lidar com esse tipo de sensação. Ninguém explica o que fazer quando você se sente perdido, dentro da própria mente. Então você vai aprendendo sozinho. Tentando, errando. E seguindo mesmo sem saber se tá indo certo. Mas mesmo assim, no meio de tudo isso, você ainda tá aqui, ainda tentando, ainda respirando, ainda seguindo, mesmo sem ter todas as respostas. E talvez isso já seja mais importante do que você imagina. Eu sei muito, muito bem o que é sofrer. Eu sei como é carregar coisas dentro de mim que ninguém vê. Como é ficar em silêncio não porque eu não tenho nada pra dizer, mas porque eu já nem sei mais por onde começar. Eu sei como é me sentir insuficiente, mesmo tentando tanto. Como é olhar pra mim e só enxergar falhas, erros, coisas que eu queria mudar, e nunca parecer bom o bastante, nem pra mim mesmo. Eu sei como é pensar demais. Rever momentos, imaginar cenários, criar mil e si na minha cabeça. E me perder nisso tudo, como se eu fosse meu próprio pior lugar. Eu sei como é me sentir sozinho. Não só fisicamente, mas por dentro mesmo. Como se ninguém realmente me entendesse ou conseguisse ver o que eu sinto de verdade. Eu sei como é querer falar, mas travar. Querer pedir ajuda, mas desistir antes mesmo de tentar, porque parece que ninguém vai entender. Eu sei como é fingir que tá tudo bem. Responder tô de boa no automático, mesmo quando eu não tô nem perto disso. E fazer isso tantas vezes que vira hábito. Eu sei como é estar cansado. Não só do corpo, mas da mente, dos pensamentos, das emoções. Cansado de tentar, cansado de sentir, cansado de segurar tudo sozinho. Eu sei como é me cobrar demais. Como se eu tivesse que ser melhor, mais forte, mais tudo, mesmo quando eu já tô no meu limite. Eu sei como é ter dias em que tudo pesa mais.
Dias em que até levantar parece difícil e qualquer coisa pequena vira grande demais dentro de mim. Eu sei como é querer paz. Só um pouco de silêncio dentro da minha cabeça, só um momento em que eu não precise lutar contra tudo que eu sinto. E mesmo assim, eu continuo. Do meu jeito, meio quebrado, meio perdido. Mas ainda aqui. Se você chegou até aqui, comenta "eu me identifiquei". Só pra provar que você ainda tá resistindo, mesmo em silêncio. Você ainda tá aqui. E se quiserem mais vídeos desses, comentem muito. Deixa o like e se inscreve. Até a próxima!